Aqui rapidamente para vocês, eu me chamo Ariadne, Ariadne Fadi, né? Sou casada com o Fadi, a gente está junto trabalhando em doTERRA há 4 anos. Tem 4 anos que eu conheci a doTERRA, quando ela ainda não tinha entrado no Brasil. E quando eu conheci a doTERRA, foi uma história até engraçada, né? Porque eu digo que foi amor à primeira vista, porque eu estava buscando algo para que... Eu queria fazer algo, eu, Ariadne, onde eu me sentisse feliz e útil, né? E aí, quando eu conheci a doTERRA, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu, por formação, sou engenheira agrônoma, mas eu vim ter experiência com óleos essenciais em doTERRA, graças a Deus. E aí, ao longo desses anos, a gente vem estudando, mas mais do que estudar, é o vivenciar o óleo. Eu acho interessante, eu estava assim, aqui assistindo a aula, né, anterior do doutor, e eu fiquei assim, nossa, como é maravilhoso ver médicos se abrindo para os óleos essenciais e se aprofundando e usando na prática clínica, que para a gente isso é muito bom. E eu sempre falo para as pessoas, mais do que o conhecimento teórico, é a prática, né? Então, às vezes você escuta sobre um óleo essencial, você tem que, na hora, pegar esse óleo essencial e usar na sua casa com você, para você ter a sua experiência. E através da sua experiência, você vai impactar outras pessoas, você vai compartilhar com outras pessoas. E como o Cris falou, né? Ela perguntou se eu podia fazer sobre óleos essenciais e a parte emocional. E eu estava comentando isso hoje de manhã, estava fazendo uma classe de manhã, que o assunto saúde mental e emocional, ansiedade, depressão, insônia, é algo que tem sido muito atual, né? Por conta de pandemia. Mas antes de pandemia, gente, o Brasil já era o segundo maior país por casos de pessoas com ansiedade e depressão. E esses números aumentaram, assim, exponencialmente com a pandemia. Então, a gente observou ao longo desses 2 anos muitas pessoas ansiosas, com medo, fobia, traumas, crianças, então nem se fala, com pesadelos noturnos, com ansiedade, depressão, então é algo muito sério. E os óleos essenciais, eles têm a capacidade de nos ajudar dessa forma, diretamente no nosso emocional, tá? Então é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Deixa eu passar. Então, vamos lá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, conceito de saúde não é somente a saúde física, né? Envolve um todo. É saúde física, é saúde mental, é saúde social. E eu digo mais, que a saúde mental, ela é mais importante ainda, porque se você não está bem emocionalmente, se você não está bem mentalmente, o seu físico vai refletir dessa forma, né? Não vai estar bem também. Então, a saúde não é necessariamente a ausência de doença, é você ter um equilíbrio do seu corpo, né? E o equilíbrio, né, é justamente esses 3 fatores: é você ter o bem-estar físico, mental e emocional e o bem-estar social, tá? Então, aqui vocês conseguem ver essa imagenzinha, né? Que saúde mental ela é definida como um estado de bem-estar que a pessoa vai estar, onde ela consegue enfrentar os desafios da vida dela, do dia a dia, ela está ciente das suas habilidades, ela consegue trabalhar de forma produtiva, ela é capaz de viver em sociedade, ela é capaz de contribuir com a sua comunidade. Então, quando a gente está bem mentalmente e emocionalmente, a gente é um ser, né, um ser humano que consegue também ajudar o próximo, né? O que eu preciso fazer para ter a minha saúde mental, tá? Primeiro, praticar hábitos saudáveis. Eu não sei vocês, né? Mas desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, o nosso estilo de vida muda, né? É algo que é por osmose. Você não quer, mas você vai lá e faz, né? Então, você começa a usar os óleos essenciais, aí você começa a querer cuidar da saúde do intestino, você começa a querer cuidar do sono, você começa a querer fazer atividade física, né? Então, tudo isso vai contribuindo para a nossa saúde mental e emocional. Nunca se isolar, então, se alguém está passando por algum problema emocional, uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, um trauma, essa pessoa ela precisa de ajuda, tá? Então, buscar um médico especialista, não se isolar, fazer o tratamento terapêutico adequado, manter o físico e o intelecto ativo, né? A alimentação saudável, reforçar os laços familiares, e é óbvio, a gente já vai falar dos óleos essenciais, que eles também vão ajudar. O Brasil, como eu falei, é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população, segundo a OMS. E os novos dados mostram que 86% dos brasileiros hoje sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão.
Às vezes a gente não sabe, mas dentro da nossa casa, do nosso ciclo familiar, pode ter pessoas que estão passando por um problema mental e emocional e a gente não está sabendo, né? E aí, a partir do momento que a gente consegue, a pessoa fala, né? Você percebe, você consegue ajudar ela também com os óleos essenciais. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, né, para ter essa saúde física, é manter esse equilíbrio do corpo e da nossa mente. Corpo são, mente sã. Não tem como, não tem como. Andam juntas, né? Então, às vezes você está com uma ansiedade, você acorda, você está estressado, você está nervoso, você não consegue produzir naquele dia. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, para que o resto consiga fluir tranquilamente, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a autoestima, né? Eu olho para a Cris, assim, eu penso em autoestima, né? É imprescindível você ter isso, né? É você olhar para você e você se ver bem, você se ver grande, se ver poderoso, poderosa. Eu consigo, eu posso, né? Ter essa autoconfiança e para você ter autoestima, você tem que ter um autocuidado. E os óleos essenciais, eu sempre falo isso para as pessoas, que eu sempre olhei para os óleos essenciais dessa forma, né? Como um autocuidado. Como assim? Quando a gente pensa nos óleos essenciais, você começa a pensar, quando você começa a usar os óleos essenciais, você começa primeiro a pensar nas pessoas da sua casa, né? Vou dizer por mim, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu comecei a usar em Ravi, usar em Isabela, cuidar de Pade, e aí eu vi, pô, tem que cuidar de mim, né? Dia das Mães amanhã é um dia que a gente pensa assim, poxa, é o meu dia. Não, nosso dia são todos os dias, a gente tem que ter esse autocuidado todo santo dia com a gente, né? Quais são os transtornos mentais mais comuns? Ansiedade, depressão, insônia, vícios, né? Vícios de internet, vícios eletrônicos, estresse crônico, fadiga mental, esquizofrenia, transtornos alimentares e por aí vai, né? Às vezes começa com uma coisinha pequenininha e quando você não cuida, né? Isso se transforma em algo bem maior. Quando eu penso nos óleos essenciais, eu penso nessas duas frases, né? Tratar a pessoa e não a doença. Os óleos essenciais, gente, eles não são... Eu escutei o doutor falando de nível físico, né? Nível energético. E eu sempre falei isso, os óleos essenciais, eles nos ajudam em 360 graus, né? Então, eles vão atuar de diversas formas. Ele não vai ali tratar uma doença, um sintoma, ele vai tratar a pessoa como um todo. Então, às vezes você usa um hortelã-pimenta, por exemplo, só para melhorar a tua capacidade respiratória, mas ali ele está oxigenando o teu cérebro, ele está te deixando com mais foco, está te deixando em alerta, ele está te dando mais energia, mais motivação. E é assim que a gente tem que usar os óleos essenciais, assim que a gente tem que pensar quando for usar o óleo essencial, que ele não está ali para tratar uma doença, mas sim tratar a pessoa. E essa frase é de Hipócrates, tá? O médico trata, a natureza cura. Eu acho ela linda, essa frase. E quando eu penso nos óleos essenciais voltado para as emoções, a gente pensa, né? Quando todo mundo sabe dos óleos essenciais que a gente tem várias vias, né? Tem a via tópica, via interna e a via aromática. A via aromática, ela vai ajudar tanto na parte interna, porque ela vai ser absorvida. Quando você inala um óleo essencial, ele é absorvido chega no sistema olfativo, né? É inalado, vai para os pulmões, depois cai para a corrente sanguínea. Mas também, através da via aromática, quando a gente inala um óleo essencial, ele vai direto para o nosso sistema límbico. E ali ele vai atuar nas emoções, ele vai atuar no mental, vai atuar no teu emocional. E aí, quando você usa um óleo essencial, a gente sabe que tem a capacidade de absorção, né? Então, por exemplo, a via interna é a que tem a maior capacidade de absorção, então é mais rápida a via interna. Mas sempre que eu penso para o emocional, gente, a via aromática, para mim, ela é a mais interessante. E por conta desse sistema olfativo que a gente vai entender agora. O nosso sistema olfativo, ele está ligado diretamente com o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pela memória e pelas emoções, tá? Então, existe efeito terapêutico profundo quando você inala um óleo essencial. Existe memória olfativa, existe identidade olfativa. Quando você sente um cheiro, você se lembra de algum momento, você se lembra de algum episódio da sua vida. A primeira vez que eu tive uma memória olfativa com óleo essencial foi muito forte para mim. Foi logo quando a Terra começou as operações aqui no Brasil em junho, e aí teve um tour, né?
pelo país e não veio para São Luís, o pessoal da Doterra, eles foram para Fortaleza e a gente foi para lá. E lá estava o Greg Cook, estava a Nathalie, o Matt, enfim. E aí a Nathalie, ela pegou do meu lado, ela passou o Neroli no pulso dela e eu senti o cheiro. E na hora me deu uma sensação muito estranha, porque eu me senti, eu fui tentando lembrar se eu já senti esse cheiro. E era uma sensação que me deu até, eu fiquei até nervosa, sentindo o cheiro daquele óleo. E aí eu pedi para ela para eu sentir, né? Eu senti, eu fiquei, meu Deus, eu conheço esse óleo, eu conheço esse óleo, e eu amei. E aí ela foi e me presenteou com o Neroli. E aí eu perguntei para minha mãe, né? Teve uma vez que eu estava com minha mãe, peguei e passei nela, mãe, que cheiro é esse? Aí ela, cheiro do teu quarto. Minha mãe, quando eu era criança, ela pegava um perfume de flor de laranjeira e borrifava nas minhas bonecas, no meu urso de pelúcia. Então, quando eu senti o cheiro do Neroli, a minha memória estava tentando ali, ó, buscar a minha infância. Então, quando eu sinto o cheiro de Neroli, eu fico feliz, eu me sinto bem porque eu lembro da minha infância. Um outro óleo essencial que me marca muito é o jasmim, porque a casa da minha avó, o muro era todo de jasmim. E na época que eu ia passar as férias, era a época que estava florido. Então, era um cheiro no finalzinho da tarde maravilhoso de jasmim. Então, a gente tem essa memória, né, olfativa. E os óleos essenciais também têm propriedades eletromagnéticas vitais, energias vibracionais que vão revigorar a nossa mente, a alma, a energia do nosso corpo. E tudo isso acontece através do cheiro, da inalação. O olfato é o sentido mais antigo que a gente tem, né? Nosso, que se existe no nosso corpo. De 5 a 10 milhões de células olfativas estão dentro do nosso sistema olfativo. São os nossos neurônios, né? A gente tem os neurônios no cérebro, temos neurônios também no intestino e temos neurônios no nosso sistema olfativo. Então, quando a gente inala um óleo essencial, essas moléculas químicas do óleo essencial são capturadas ali pelo bulbo olfativo e vão caminhar até o nosso sistema límbico, onde elas vão agir. Os óleos essenciais, se eles são bioquimicamente definidos, eles sabem exatamente onde eles vão ter que trabalhar. Então, quando eu inalo um óleo essencial, eu vou estar ajudando o meu emocional, eu vou estar ajudando o meu mental, eu vou estar ajudando o meu sistema nervoso, tá? E olha que coisa mais interessante para a gente entender aqui. As células nervosas do nosso sistema olfativo, elas se regeneram a cada 30 a 40 dias. Óleo essencial, eu sempre falo para as pessoas que é química pura, né? Então, a química do óleo essencial se combina perfeitamente com a química do nosso corpo. E aí, o que acontece? Quando a gente inala esse óleo essencial, ele é capturado pelo nosso sistema olfativo, ele vai agir no nosso emocional como? Acessando o hipotálamo, que é onde estão os nossos instintos e as emoções biológicas. Ele também vai atuar ali em várias partes, nas amígdalas, né? E ali a gente consegue atingir traumas, crenças, medos, fobias, né? E aí os óleos essenciais. Cada óleo essencial vai ter uma ação específica, vai atuar em um ponto específico. Eu acho que tá repetindo aqui, mas vamos lá. Ah, não, tá não. É que demorou para passar para mim. Vocês estão vendo uma parte assim, sistema límbico, a parte mais antiga do cérebro? Cris? Porque para mim deu tipo um delay. Sistema Tá, límbico. tá. Tá escrito sistema límbico. É a parte mais antiga do cérebro. Pronto. Então, vamos lá. O nosso sistema límbico, ele tem algumas estruturas específicas. Então, ele vai ter as glândulas mestras lá no teu cérebro, né? Vai ter as glândulas mestras, vai ter a pineal, que é responsável por equilibrar os neurotransmissores. Vai ter as amígdalas, que não é a amígdala que está aqui na garganta, mas é a amígdala que é responsável pela ansiedade, pelo estresse. O hipocampo, que é onde a gente memoriza, onde está guardado nossas memórias. O tálamo, que é o que filtra os sentidos. E o hipotálamo, que é o que promove o equilíbrio do nosso corpo. Né? Então, por exemplo, as amígdalas, né? É onde tem as nossas emoções, é onde a gente tem nossa memória emocional, e é ali que os óleos essenciais têm que agir. E uma outra coisa que os óleos essenciais ajudam o nosso emocional, no nosso mental, é justamente no sistema GABAérgico. Eu falo bastante do sistema GABAérgico, porque ele é muito importante tanto para a parte emocional, quanto para ajudar em tratamentos neurológicos, tá? Pessoas com toque, por exemplo, tem uma desfunção das amígdalas. Está ali, está desequilibrado, está alterado. Então, você usar óleos essenciais que atuam nas amígdalas vai ajudar as pessoas que têm toque no tratamento, né? Por exemplo, a lavanda, né? Ela tem esse efeito calmante nas amígdalas, que é uma ação semelhante aos benzodiazepínicos. E o que eu quero que vocês entendam? Existe algo muito interessante na medicina, que foi revelado de uns tempos para cá, que é neurogênese e neuroplasticidade.
São dois nomezinhos bem grandes, mas que você vai conseguir entender a importância desses dois assuntos aqui. A neuroplasticidade, gente, é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, de se alterar conforme a gente vai vivendo, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai se deparar com muitas situações e o nosso cérebro tem essa capacidade de se adaptar, tá? Então, essa capacidade de adaptação do nosso sistema nervoso permite que o nosso cérebro consiga, né, se recuperar após um transtorno, uma lesão, né, um trauma. E isso é muito interessante para reduzir sintomas e para ajudar no tratamento de várias doenças, como Alzheimer, Parkinson, dislexia, TDAH, insônia, no autismo também. E a neurogênese é a capacidade que o nosso cérebro tem, né, de formar novos neurônios através de células-troncos neurais e progenitores neurais. Então, o que acontece? Antigamente achava-se que não podia isso, uma vez que era produzidos os neurônios da nossa vida, seriam aqueles neurônios. Só que a medicina foi avançando e depois se descobriu, através de vários estudos, que existe essa neurogênese, ou seja, o nosso cérebro está constantemente produzindo novas células, novos neurônios. E olha que coisa mais interessante, um neurocientista, Michael Kaplan, usando técnicas avançadas, ele descobriu que existe apenas duas áreas do nosso cérebro que pode formar novos neurônios, bulbo olfativo e o hipocampo, ou seja, sistema olfativo e sistema límbico, né? Então, a gente consegue ajudar o nosso sistema olfativo, o nosso sistema límbico a produzir novas células, novos neurônios, com óleos essenciais, através dos óleos essenciais, de maneira um pouquinho mais equilibrada. Aqui ainda falando um pouquinho sobre o sistema límbico, a memória, por exemplo, é o papel do hipocampo, a aprendizagem e a memória. Estresse e depressão, por exemplo, tem um órgão, uma estrutura dentro do sistema límbico chamada giro dentado, que tem um papel muito importante no estresse e na depressão, tá? A aprendizagem, diversidade de estímulos. Cientistas demonstraram que essa neurogênese, por exemplo, ela aumenta significativamente o giro dentado de vários roedores quando eles são expostos a um ambiente enriquecido, comparado com aqueles que ficarem em gaiolas simples. Como eu falei para vocês, a capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar. A cada 8 semanas, novas células olfativas são produzidas. Vai sendo renovado, vai tendo essa troca, tá? Então, você estimular o seu bulbo olfativo com óleos essenciais, você também está estimulando o hipocampo, o giro dentado. Dessa forma, você consegue ressignificar traumas e desequilíbrios emocionais. Então, a gente precisa colocar na vida das pessoas os óleos essenciais diariamente, tá? Eu falo que é uma rotina, é uma vivência. Não é você usar o óleo essencial como se fosse um remédio. Tô com insônia, vou lá e pego uma lavanda. Não, a gente tem que usar lavanda todos os dias. Ou óleos essenciais que tem uma composição química semelhante da lavanda, porque a lavanda ela é neuroprotetora, então a gente tem que proteger também o nosso sistema nervoso. Vamos lá, óleos essenciais, eles afetam como a gente se sente, né? Então, você consegue entender através do sistema olfativo, a captação das moléculas químicas, como ele interage, memória olfativa, tudo você consegue entender. E aí, em 92, descobriu-se que fragrâncias naturais poderiam fornecer uma alternativa eficiente, com custo-benefício mais baixo, a você usar um estimulante ou um sedativo, tá? Então, começou-se a usar muitos óleos essenciais para ter a mesma ação de muitos medicamentos que antigamente eram utilizados. Ariadne, mas assim, me explica como que esse óleo essencial age no nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu inalei o primeiro óleo essencial foi de hortelã-pimenta, eu estava com meu nariz super congestionado. Inalei o peppermint e desobstruiu muito rápido. E eu, da época da faculdade, eu sempre fui muito de pesquisa científica. Então, eu fiquei curiosa em entender como que aquele óleo essencial fez isso. Porque eu tomava um antistamínico e esperava ele passar o efeito. E aí eu inalei um óleo essencial, em minutos desobstruiu, e aí eu fui pesquisar. E a minha forma de pesquisar sobre os óleos essenciais, eu amo a química dos óleos essenciais, eu sempre gostei de química, eu busco entender como que o componente químico daquele óleo age. E aí, por exemplo, sobre a lavanda especificamente, ela tem na composição dela acetato de linalina e linalol. Vamos pegar aqui o linalol, né, para você entender como que ele age. Ele é o principal ativo da lavanda. E o que ele faz? Quando você inala, quando você usa topicamente, ou quando você usa internamente a lavanda, por exemplo, ela vai cair na corrente sanguínea,
e ela reduz o influxo de cálcio nos terminais pré-sinápticos e neurônios hiperexcitados. Traduz, Ariadne. Ela desacelera, ela diminui a liberação de cortisol, que é o que te deixa em estado de alerta. Ela começa a tranquilizar o teu cérebro, tá? Ela é neuroprotetora e ela vai desacelerando esses neurônios que estão super agitados, tá? Outra coisa, como eu falei no começo, é justamente no sistema GABAérgico. Muitos óleos essenciais atuam positivamente no GABA. O que é o GABA, né? O GABA é um neurotransmissor que é responsável por regular a agitação cerebral, por meio da inibição de disparos excessivos dos neurônios, né? Ou seja, o GABA, ele nos permite ter calma. O GABA, ele controla o nosso sistema nervoso. O GABA, ele nos ajuda a dormir. O GABA, ele nos ajuda em várias situações. Então, quando eu equilibro o meu nível de GABA no corpo, eu estou equilibrando os níveis de estresse do meu corpo, né? Quanto mais cortisol eu tenho no meu corpo, né? Porque o cortisol é necessário, mas tudo em excesso faz mal. O cortisol em excesso, ele faz mal. Baixa até a imunidade. E ele vai diminuindo os níveis de GABA. Então, conforme eu vou aumentando o GABA, eu vou diminuindo o meu estresse. Então, quando eu equilibro o GABA, eu tenho menos ansiedade, eu fico menos estressada, eu fico menos irritada. E isso me ajuda a não ter tantos problemas de saúde. E o que acontece? Muitas situações neurológicas, elas são por conta desse desequilíbrio do GABA. Vou já falar para vocês. Onde que a gente encontra esse neurotransmissor? Ele está presente em várias partes do nosso corpo, mas principalmente no intestino, no estômago, na bexiga, nos pulmões, fígado, pele, baço, músculos, rins e várias partes do corpo. Quando eu penso, por exemplo, acho que o doutor estava falando sobre isso, sobre a saúde a qualidade do sono, sistema nervoso, cérebro, está ligado diretamente com o nosso intestino. Então, é importante que a gente cuide da nossa alimentação, né, da saúde do nosso intestino, para que todo o nosso corpo funcione completamente. Então, como eu falei, algumas doenças ou síndromes neurológicas estão relacionadas à disfunção do GABA, como, por exemplo, autismo, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, epilepsia, o que mais? Demência, Alzheimer, e isso está relacionado a essa deficiência do GABA, tá? E aí a gente sabe que tem alguns óleos essenciais que atuam no sistema GABAérgico, né? Então aqui algum estudo científico mostrando justamente sobre isso, que alguns óleos essenciais e seus constituintes, eles exibem diferentes atividades farmacológicas, como efeitos antinociceptivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. Estudos recentes mostram que os óleos essenciais estão surgindo como uma fonte promissora para modular esse sistema GABAérgico, tá? Outra coisa interessante, óleos essenciais que tem na sua composição, grande quantidade de éster. Quando eu penso em éster, a gente pensa no acetato de linalina, tá? Por exemplo, quando tem muito éster, ele estimula a nossa hipófise a liberar endorfina, que é o que nos dá a sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria, muda completamente o nosso humor. Eu já vou falar um pouquinho sobre a parte de ansiedade, de depressão, mas esses dois assuntos, a parte emocional, ela interfere no nosso sono. Às vezes você tem um problema emocional que te prejudica no sono, né? Então, a insônia é uma característica, é uma dificuldade em você iniciar o sono, ou você acorda durante a noite e tem dificuldade de voltar a dormir, tá? Se fala muito na insônia, mas tem que se levar em consideração que você achar que tem um sono bom só porque você não tem insônia não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm um sono leve, existem vários distúrbios do sono. E a gente precisa entrar na fase REM do sono para que a gente comece, né, nosso corpo a recuperar, a melhorar, aumentar a imunidade e por aí vai. E às vezes você não está entrando na fase REM, você está ali, ó, fase 1, fase 2, fase 3, desperto. E aí, quando você acorda, você tem um sono leve, qualquer zoada te desperta, quando você volta a dormir, você não volta de onde você parou, você começa todo o processo de novo. E aí tem aquelas pessoas que passam a noite toda dormindo e acordam cansada, como se nunca tivesse dormido. Pessoas que têm problema de sono, tá? Então, não é somente a insônia em si. Mas aqui, em relação à insônia, existem alguns óleos essenciais que vão ajudar bastante. Vou falar de alguns deles, mas a lavanda, camomila romana, nosso produto, nossa promoção desse mês, Serenity, Vetiver, esses óleos essenciais são sedativos, assim, muito poderosos, são calmantes, são tranquilizantes, são ansiolíticos e vão ajudar a pessoa a entrar na fase REM do sono.
Só para vocês terem uma noção, 69% dos brasileiros, isso em 2013, né? Imagina hoje. 69% dos brasileiros avaliaram o seu sono como ruim. E olha a quantidade de problema que um sono ruim pode ocasionar, né? Desde problema cardíaco, quadruplica o risco de AVC, aumenta o risco de câncer, de desenvolver diabetes, ansiedade, depressão, prejudica a tua memória. Então, tudo isso está relacionado a problemas do sono, né? E óleos essenciais, né? Eles têm essa capacidade de regular, ativando a amígdala, por exemplo, ativando o hipocampo, que é a sede da memória, chegando no hipotálamo, que é responsável por equilibrar o nosso ciclo circadiano, né? Que é o de sono e acordar, de sono e acordar. Então, a gente deve usar óleos essenciais para ajudar nisso. Isso aqui foi um estudo feito em 2017 com 132 mulheres, e elas fizeram uso de óleos essenciais através de massagem para ver a qualidade do sono, né? Esse tratamento durou 4 semanas e foi dividido em 4 grupos. Um usou apenas na inalação, 20 minutos 3 vezes por semana, somente o óleo de lavanda no difusor. E o outro grupo, né, usou uma mistura de óleos essenciais. E o que se observou no final desse estudo, né? Que aquele grupo que usava a sinergia, a mistura de óleos essenciais, teve um efeito mais positivo, melhorou muito mais a qualidade do sono. Então, às vezes, você usar somente a lavanda é bom, mas você pode melhorar a ação da lavanda combinando ela com algum outro óleo essencial ou usando um dos blends da doTERRA. Vindo para a ansiedade e depressão, né? Tem que atualizar esses dados, acho que até hoje não atualizaram os números em si, mas aqui, só para vocês terem uma noção, 9,3% dos brasileiros sofrem desse mal de ansiedade, depressão, estresse. É a maior taxa de ansiedade do mundo. 320 milhões de pessoas tinham depressão. 1 trilhão é o custo na economia para tratar depressão e ansiedade. Mais de 10% da população faz uso de ansiolíticos, principalmente os benzodiazepínicos, que é o que é mais receitado. É um tratamento longo e tenso, que gera dependência química, que tem muito efeito colateral, como sonolência, descoordenação psicomotora, dependência química, né? Então, isso é muito sério. E aqui, né, que tem sido muito visto pela ciência, os óleos essenciais e seus compostos químicos, a gente já viu, né? Que eles agem no sistema olfativo, no sistema límbico, que eles atuam no sistema GABA, que eles diminuem os níveis de cortisol no nosso sangue. Então, muitos estudos têm sido feitos. Aqui, por exemplo, alguns, linalol e betapineno exercem atividade semelhante ao antidepressivo, efeitos da aromaterapia no alívio de sintomas relacionados ao estresse no trabalho de enfermeiros. O vapor, né, a inalação de óleo essencial de limão causa um efeito anti-estresse. O óleo essencial de cananga odorata, por exemplo, reverte a ansiedade induzida. Eu acabei não falando, mas muitos óleos essenciais atuam também, né, no sistema serotonérgico. Aqui, ó, esse aqui acho que muita gente já ouviu, já leu, já compartilhou, que é uma série de casos sobre o uso de cápsulas de lavanda em pacientes que sofrem de transtorno depressivo e agitação, né, insônia, ansiedade. Né? Na Europa existe muito difundido o uso interno dos óleos essenciais, e tem uma empresa que faz as cápsulas de lavanda, né? Em cada cápsula, eu acho que é em torno de 14 gotinhas de lavanda, e a pessoa faz uso interno para ajudar a dormir, a diminuir o estresse e a ansiedade. Aqui, um outro estudo mostrando efeitos ansiolíticos e sedativos do nosso óleo essencial de Citrus aurantium. Aqui, já foi citado aqui anteriormente, o efeito da musicoterapia e da aromaterapia com óleo essencial de camomila e lavanda na ansiedade de enfermeira. Isso aqui é um ensaio duplo cego, randomizado. Muito interessante esse estudo. E, Ariadne, quais são os óleos essenciais que eu posso usar, que eu posso compartilhar e eu posso ajudar as pessoas nessas situações emocionais? Ansiedade, depressão, estresse, né? Você vai entender aqui um pouquinho. Primeiro, a lavanda, que é a nossa panaceia. Não tem como não pensar na lavanda, né? Ela tem esse poder inigualável de reduzir o estresse, traz sensação de aconchego. A lavanda, ela é rica em acetato de linalina e linalol, que confere a ela essas propriedades calmantes, tranquilizantes, sedativas, ansiolíticas, que diminui o nosso estresse mental, estimula a liberação de melatonina, que faz com que você durma melhor, né? Tenha uma noite de sono de mais qualidade.
Além disso, né, ela diminui os níveis de cortisol no nosso sangue, isso vai fazer com que a gente fique menos agitado, menos irritado e menos estressado. Ariadne, como que eu posso usar a lavanda? Das 3 formas, tá? Aromaticamente, topicamente e internamente. Internamente, por exemplo, o uso sublingual é bem interessante. Serenity já é um blend. Eu geralmente... Aqui tá trocado, gente, eu acho. Peraí. Ficou repetido, tá? Esquece essa tela. Vou até pular para ninguém bagunçar a cabeça de vocês. O Serenity, ele já é um mix. Eu sempre indico o Serenity para quando a pessoa ela tentou usar a lavanda... Oi. Parecendo o Balance pra gente. Não, agora. eu sei, mas é porque ficou dobrado aqui, ó. Ficou igual o meu, tá? Eu acho que eu pulei aqui, eu colei o Serenity na página errada. Mas aqui só para que você entenda, tá? Porque a composição do Serenity é diferente. Serenity, ele vai ter lavanda, ele tem camomila, ele tem ylang-ylang, ele tem manjerona. A manjerona é um óleo essencial interessantíssimo, porque ela diminui, ela relaxa os músculos, ela alivia a tensão. Então, muitas pessoas têm dificuldade de dormir porque estão muito estressadas, estão muito preocupadas, muito tensionadas, né? E aí o Serenity, ele vem e ativa, né? Relaxa isso. O Serenity, ele é muito mais forte, ele é muito mais potente. Eu sempre começo pela lavanda. Se a pessoa, Ariadne, não foi muito do jeito que eu queria, eu continuo tendo dificuldade para dormir, aí a gente passa para um Serenity, que ele é mais potente, né? Ele é bem mais potente. Balance, eu amo o Balance, eu acho que o Balance, ele é um uso obrigatório, tá? Você acordar e já usar o Balance para você já começar o seu dia com equilíbrio. O Balance, ele tem esse óleo essencial, o abeto, que é rico num S chamado acetato de bornila, que tem um alto poder ansiolítico, antiespasmódico, ele ajuda a aliviar a sobrecarga emocional. Ele também tem um óleo essencial Root, que é retirado da cânfora, né, da árvore da cânfora, que tem um alto poder, né, alto teor de linalol, também vai ter esse efeito semelhante ao medicamento lorazepam. Temos o nosso tanaceto azul, que é o que dá a coloração azul, tanto a camomila alemã azul quanto o tanaceto azul é o que dá essa coloração para o Balance. Tá? O tanaceto, ele é antihistamínico, ele é imunoestimulante, ele é um ansiolítico, ele ajuda a aliviar traumas, né, emocionais. A camomila, ela calma os músculos, a pele, os nervos, a mente. Esse óleo, ele é incrível. Para criança, ele é muito bom. Eu sei que tem no Kit Kids, mas você tem no seu kit, né, nosso kit com os 12 óleos essenciais, você já tem um Balance. Você já consegue ajudar seu filho, por exemplo, a diminuir a ansiedade, diminuir pesadelo noturno aplicando o Balance. Ylang-ylang, né, que muita gente conhece com propriedades afrodisíacas, né, flor das flores, aumenta a libido, mas é um óleo essencial que é rico em beta-cariofileno, linalol, acetato de benzila, ele alivia muito o estresse, a depressão, a ansiedade. Quando você combina, por exemplo, ylang-ylang com lavanda e camomila, ele tem um efeito depressor do nosso sistema nervoso central, também auxilia no tratamento de epilepsia, ele ajuda a combater medo, síndrome do pânico. Então, eu digo até assim, tem muita gente que fala assim, eu não gosto muito do cheiro da lavanda. Experimenta o ylang-ylang, experimenta o petitgrain, eu gosto demais do petitgrain. Quimicamente falando, o petitgrain tem as mesmas características da lavanda, porém ele não tem um cheiro floral, ele tem um cheiro cítrico. Então, eu nunca fui muito assim de cheiro floral, eu sempre gostei muito dos cítricos, então eu sempre uso mais o petitgrain. Adaptive, apesar do Adaptive, né, ser um blend, né, para calma, para adaptação, gente, eu durmo maravilhosamente com Adaptive. Eu prefiro borrifar o sprayzinho do Adaptive no meu travesseiro do que o próprio Serenity, né? O Adaptive, ele realmente me desliga. Então, o que tem no nosso Adaptive? Óleo essencial de laranja, de lavanda, copaíba, o spearmint, magnólia, alecrim e o neroli. Acho que é por isso que eu gosto dele. O nosso óleo essencial de laranja, ele é muito bom para o sistema nervoso, tá? Principalmente para tratamento no Alzheimer. O que o Adapt faz? Ele acalma, promove sentimentos positivos, ele ajuda a trazer, melhorar o nosso humor, o nosso estado de espírito, ele é muito bom para ajudar na adaptação. Crianças autistas, que você tem que... Porque o autismo, ele tem uma rotina. E aí, quando você muda essa rotina, você tem que adaptar. Então, quando você está prestes a ter um momento de mudança, né? Você está ali ansioso por essa mudança, começa a usar o Adapt, que ele vai te ajudar nessa adaptação. Ele relaxa, muito bom para o sistema nervoso, para atuar no cognitivo, traz um equilíbrio emocional e promove o bem-estar mental. A copaíba, né? Ela também é maravilhosa para o sistema nervoso, por ter o beta-carofileno. Lavanda, sem comentários.
O hortelã, né, o esperminte, ele é muito bom para a parte da memória, do cognitivo. A magnólia, conhecido como flor da paz, então ela traz calma. Ela é um dos óleos essenciais, também uma composição química bem grande de acetato de linalina. Neroli, né, o neroli é um óleo essencial para equilíbrio emocional, para travas emocionais, para tirar medos, fobias, síndrome do pânico. E o alecrim, apesar de ser um óleo essencial que muita gente usa para a parte respiratória, para o nosso sistema nervoso ele é sensacional. Bergamota, o óleo essencial da autoestima, do otimismo, né? Todos os óleos cítricos, quando a gente inala por conta do limoneno, o limoneno, quando você inala, ele começa a liberar, estimular a liberação de serotonina e dopamina, né? Que faz você se sentir bem, feliz, motivado. Então, você pode optar por qualquer um dos cítricos, desde o limão, tangerina, laranja, grapefruit. E eu trouxe aqui alguns, como a bergamota, porque quimicamente falando, a bergamota ela tem uma característica mais para a parte emocional, assim como a tangerina. É muito bom para diminuir essa ansiedade, esse nervosismo, né? Quando você está muito agitado e não consegue dormir, você pode usar a lavanda, por exemplo, no seu travesseiro. Combina com o gerânio, por exemplo, que é muito, muito bom, ou com o petitgrain, ou com a lavanda. Se você está com problema de concentração, por exemplo, você pode combinar a bergamota com peppermint e o white orange. O white orange de lavanda, né, ou de laranja, ele tem 80% de limoneno, ele diminui muito o estresse oxidativo, ele é antioxidante, ele ajuda a promover uma longevidade saudável das nossas células, ele diminui estresse, ansiedade, nervosismo, traz suporte à saúde celular, é neuroprotetor. Tem um estudo mostrando, inclusive, que ele atua, né, diminuindo o avanço, né, do Alzheimer. Então, quando você percebe que a pessoa está começando a ter alguns sintomas do Alzheimer, você pode começar a fazer esse tratamento usando o White Orange para ajudar no tratamento. É justamente esse aqui. Mostra que ele inibe a enzima acetilcolinesterase e também diminui o estresse oxidativo. Citrus Bliss é a nossa mistura de óleos essenciais cítricos para trazer felicidade. Então, ele tem laranja, limão siciliano, toranja, mandarim, bergamota, tangerina, a clementina e a baunilha. Esse blend aqui é para você sair da tristeza, da melancolia, da desmotivação e ir para a alegria profunda, né? Então, ele muda o teu humor, ele muda o teu estado de espírito. Muitos estudos mostram que os óleos cítricos, eles atuam positivamente no tratamento de ansiedade, de depressão, aumentam a nossa capacidade de produzir dopamina e serotonina. Então, Citrus Bliss você vai usar aromaticamente e topicamente, mas ter cuidado quando usar topicamente, porque é cítrico e é fotossensível, tá? Elevation, ele já não vai ter somente os cítricos, né? Ele já vai ter lavanda, lavandim, sândalo, ylang-ylang, melissa. Ele, como o próprio nome diz, ele é para elevar o teu humor, trazer mais energia, te dar mais motivação, mais disposição e também vai diminuir o estresse e a ansiedade. Vetiver é um óleo essencial incrível para o sistema nervoso. Ele tem um composto químico nele que diminui a agitação mental e ajuda no foco e na concentração. Então, quando você está ali, está muito inquieta, está com a mente muito agitada, né? Está estressada, ansiosa, você pode vir ali com o vetiver para ajudar. É um dos óleos essenciais que a gente mais indica para tratamento no TDAH e também no autismo, por conta desse ajudar no cognitivo e na concentração. Uma dica de cérebro saudável, tá? Você pode colocar num difusor, ou fazer o seu roll-on, ou pegar uma gotinha de cada no seu difusor pessoal, vetiver, cedro, frankincense e white orange. É um óleo essencial que interrompe ataque de pânico, auxiliando o foco na concentração. Sândalo, já estou terminando, tá, gente? Caminhando para o final. O sândalo, ele traz clareza mental. O que ele faz, o sândalo? Ele ativa as glândulas pineal, que regula o sono, teu ciclo circadiano, e também ativa as glândulas pituitárias, que equilibra alguns hormônios, né? Algumas glândulas do nosso corpo que produzem os hormônios. Ele também vai estimular as amígdalas do cérebro, que são responsáveis pelas respostas emocionais, e também é um óleo essencial aterrador, né? Então, ele diminui aquela sensação de ansiedade, palpitação, né? Nervosismo.
Camomila romana é riquíssima em éster, praticamente ele todo é feito de ésteres, né? Então, como eu falei para vocês, os ésteres têm a capacidade de liberar endorfinas, né? Os ésteres ajudam o nosso corpo, no nosso ciclo circadiano a funcionar corretamente. A camomila romana é um sedativo moderado, mas eu digo que ele é poderoso, né? Ele é um dos mais potentes, o que mais tranquiliza, o que mais acalma, o que mais seda. Então, você está assim, num nível muito forte, usa a camomila romana. Ameniza pesadelo, mau humor, pensamentos negativos. Sabe quando tu começa a ver problema em tudo? Cara, você está vendo o prego, né? Não, usa a camomila romana que ela vai te ajudar a transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos. Mas, quimicamente falando, é um dos óleos essenciais mais sedativos que vocês possam imaginar. Nosso rei dos óleos essenciais, frankincense, é um óleo essencial que atua muito no sistema nervoso, sistema imunológico, digestivo e pele, mas no sistema nervoso ele é incrível, ele é neuroprotetor, ele tem tanto os monoterpenos quanto os sesquiterpenos. Dentre os sesquiterpenos, a gente tem o beta-carotenoidino e o elemeno. Nos terpenos, nós temos o pineno, que é importantíssimo para o nosso sistema nervoso, limoneno, que ajuda no emocional, também no mental. E aí eu quis trazer um pouquinho sobre o limoneno, que está no frankincense, mas que você encontra também nos cítricos. Ele tem um efeito depressor no sistema nervoso. Ele acalma, ele seda, né? Ele atua também no sistema GABAérgico, que diminui a agitação mental e traz esse equilíbrio. Ele eleva os níveis de dopamina e de serotonina no nosso córtex frontal. E alguns estudos mostram que ele também é extremamente potente, estimulando a glutationa S-transferase, que é uma enzima antioxidante. Então, ele vai diminuir também o estresse oxidativo, a toxicidade nas nossas células, e ele também tem essa ação antitumoral. E em 92 foi descoberto que os sesquiterpenos e sesquiterpenóis, que está presentes, por exemplo, no sândalo, na mirra, no frankincense, na copaíba, tem a capacidade de ultrapassar a nossa barreira hematoencefálica, afetando a amígdala, que é onde a gente tem as nossas memórias, né? Os nossos traumas. Então, quando a gente inala os óleos essenciais, eles conseguem atravessar essa barreira hematoencefálica sem bagunçar, tá? E ali ela fazer tipo como se fosse um reset a nível celular, tá? Um ponto interessante é aplicar no ponto VG20, que é um ponto de acupuntura, que fica aqui bem no centro da cabeça, que é muito bom para epilepsia, esquizofrenia, confusão, insônia, ansiedade, palpitação, desejo de chorar, estresse, agitação mental. E, para finalizar, nós temos aí, né, a doTERRA, ela é tão incrível, é tão linda, que ela desenvolveu um kit para a nossa parte emocional. São 6 blends, né? Cada um com o seu cheiro, com a sua identidade olfativa e com a sua ação. E nesses óleos essenciais, eu gosto de dividir ele em grupos, né? Então, tem o grupo, por exemplo, dos estimulantes, né? Como o Motivate, o Share, né? O Passion, são os óleos essenciais que têm essa capacidade de estimular. E tem o outro grupo, né? Que é o grupo dos que acalmam, né? É o Forgive, Console, o Peace. E aí, esses óleos essenciais, você pode e deve ter eles na sua casa, você deve usar eles ao longo do dia, dependendo da sua situação emocional. Então, por exemplo, quando eu penso aqui nos óleos essenciais estimulantes, Motivate tem hortelã-pimenta, tem manjericão, clementina, que mais? Coentro, melissa. Então, são os óleos essenciais para te ativar, né? Para te tirar da inércia, é para você entrar em modo ação, né, Cris? Em modo presencial diamond. Então, esse óleo essencial é aquele óleo realmente para te encorajar. O Cheer, né? Cheer, na verdade, é o blend animador, raio de sol. Ele já vai ter na composição dele laranja, cravo, anis, limão, noz moscada. Então, eu digo que ele é do otimismo, né? Você está ali com aquele pensamento negativo, começou a ver muito problema, né? Começa a usar esse óleo. Então, você bota no seu difusor, então você inala. O Passion, né, que é o da paixão, também é muito bom para aumentar a libido, mas ele é para você realmente sair daquela apatia, vamos dizer assim. Então, ele já tem óleos essenciais mais quentes, as especiarias. Ele tem cardamomo, ele tem canela, gengibre, sândalo. O Forgive, né, como o próprio nome diz, é o blend do perdão, para você liberar mágoas, liberar
raiva, rancor, esses sentimentos ruins, negativos que você acaba guardando dentro de você, você vai lá e usa o Forgive. Ele tem o spruce, tem bergamota, tem o juniper berry, né? Também tem tomilho. Console, quando você está passando por esse processo de mudança, de luto, né? De transformação, de alguma mudança muito forte na sua vida. Então, ele tem os óleos essenciais mais aterradores, ele vai ter o olíbano, né? Vai ter patchouli, tem lang-lang, sândalo, tem rosa. E o Peace, né? Que mês passado estava na campanha do Abraço da doTERRA. O Peace é o blend da paz, da tranquilidade. Ele acalma o teu cérebro, ele te deixa mais tranquilo, mais em paz, né? Ele vai ter vetiver, tem lavanda, tem ylang-ylang, frankincense, salve esclareia, manjerona. Então, são óleos essenciais que vão te ajudar nesse processo de calma, de tranquilidade. Muito bom para diminuir as emoções, neutralizar essas emoções mais, né, irritantes, estressantes. Então, você vai lá, pega o PIS, inala, passa topicamente na região de pulsação, coloca no teu difusor. Então, você tem o nosso kit emotional para, né, complementar essa gama de óleos essenciais que a gente deve usar diariamente, deve usar se nós estamos passando por algum processo, alguma situação emocional, ou, mais ainda, compartilhar com o maior número de pessoas que estão sofrendo com problemas emocionais, problemas mentais, ansiedade, depressão, insônia, muita gente estressada, muita gente fadigada, né, mentalmente, e que estão precisando desse nosso trabalho. E aí, para finalizar, não há remédios que possam substituir o que você pode fazer por sua própria saúde, né?